Fala trader, aqui quem fala é o Igor Medeiros e bora para mais um vídeo da série de como funcionam as ferramentas de Botspot. Hoje a gente vai bater um papo sobre o SDK, ou o robô white box estrategista do Botspot. SDK significa Strategy Development Kit. É um trocadilho com Software Development Kit. Se você entende de desenvolvimento, você pegou a referência. Então, o SDK é o nosso robô estrategista para estratégias de day trade e swing trade. Primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a baixar ele, né? Então a gente vem aqui no menu de acessos e você já vai ver que se você assinou o plano que o SDK está disponível, você tem aqui na telinha download do SDK, beleza? Não esquece de habilitar a tua conta aqui, que você vai utilizar o SDK, que no caso eu vou utilizar na conta 2340605 ou talvez na 929760. Ativa a tua conta aqui e faz o download do SDK. Vamos lá. Download, área trabalho, deixa aí o SDK. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá no MetaTrader e no MetaTrader vamos aprender a instalar tanto o DQ Auth Service, que é o serviço de autenticação do Botspot, quanto o SDK, que é relativamente simples, é a mesma instalação que a gente faz para qualquer robô que roda no MetaTrader 5. Aqui no MetaTrader, o que é que a gente vai fazer, né? Para fazer a instalação primeiro do DQ Auth Service, a gente precisa achar a pasta de serviços dentro da pasta MQL5, que é onde tudo acontece aqui no MetaTrader quando se trata de instalar robô, instalar indicador, instalar serviço, qualquer coisa desse tipo. Então a gente vem aqui em arquivo, abrir pasta de dados, MQL5, services, beleza? E aí o que é que a gente vai fazer? Vamos voltar primeiro lá no desktop, né? Vamos abrir a pasta do DQ e vamos pegar exatamente o DQ Auth Service. Aqui para poder ativar o nosso SDK e poder usar o SDK, a gente não precisa do sync, certo? O sync é só para quem quer olhar o real time dos seus robôs, né? Ver ali as operações que estão abertas em tempo real e para quem quer também guardar o track record da tua estratégia no Botspot, né? Então, do teu estratégia, do teu portfólio, seja do que você quiser. Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar o DQ Auth Service primeiro aqui na pasta Services do MetaTrader. Vamos lá. Só voltar aqui e a gente já acha. Estamos aqui na pasta Services do MetaTrader, lá dentro da pasta MQL5, né? E aqui a gente jogou o DQ Auth Service. Voltando no MetaTrader, basta clicar aqui em Serviços e atualizar. E olha só que coisa legal, a gente tem aqui o DQ Auth Service. O que é que a gente precisa fazer para poder rodar esse serviço, né? Rodar esse serviço de autenticação? Basta apertar o botão direito, adicionar serviço, e aí a gente vai botar o nosso e-mail aqui do Botspot, certo? Vamos dar um OK. E aí o que é que a gente precisa fazer antes disso, né, na real? Você precisa vir aqui e ter habilitado o Botspot, certo? Ativa o relaciona no quadro abaixo as URLs que desejam permitir na função Web Request e adiciona o Botspot para poder se comunicar com o teu MetaTrader, beleza? Clica aqui em adicionar nova URL, caso tu não tenha adicionado aqui, obviamente no meu caso eu já tenho adicionado, mas para tu adicionar é só adicionar nova URL, https://botspot.com.br/. E aí é só dar um OK, e aí o MetaTrader já pode se comunicar com o Botspot. Depois, tu faz exatamente esse processo, né, de iniciar o serviço, de adicionar o serviço. Tendo adicionar o serviço, ele está aí bonitinho, rodando, certo? Eu indico que você sempre deixe ele iniciado, nunca invente de parar, não é recomendado, certo? Deixe ele sempre ativo a todo momento aí dentro do teu MetaTrader. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhadinha aqui, adicionar a nossa caixa de ferramentas. Vamos dar uma olhada na aba Experts, e aqui, olha que legal. Se tivesse tido algum problema com o Auth Service, seria mostrado aqui. Mas, como está tudo certinho, a gente tem só permissões atualizadas com sucesso. Sinal que o Auth Service está rodando fino, beleza? Agora vamos para o SDK, que não é muito diferente. Basta instalar como qualquer outro robô que a gente instala no MetaTrader. Arquivo, mais uma vez, pasta de dados, MQL5, Experts, e aqui a gente vai jogar o SDK. Você pode criar uma estrutura de pasta, assim como eu também tenho, ou você pode jogar somente aqui dentro da pasta raiz, da pasta de robô, certo? Vamos voltar ali no desktop, SDK, e vamos pegar o que a gente baixou aqui do Botspot, né? O SDK 2.2.
Voltando agora na pasta de robôs, vamos jogar aqui o SDK. Vamos para o MetaTrader agora, botão direito, Consul Expert, atualizar. Atualizar, olha só que legal, aqui temos o SDK 2.2. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhada no SDK, né? Vamos ver o que é que tem disponível nesse robô white box do Botspot. Para a gente dar uma olhadinha, basta vir aqui no testador de estratégia, certo? Caso o teu testador de estratégia não esteja aberto, basta clicar aqui em exibir e testador de estratégia. Então vamos aqui maximizar essa parte, né? Vamos vir aqui em parâmetros de entrada, perdão, em configurações, e vamos escolher o SDK, beleza? Vamos aqui escolher o SDK 2.2, e agora vamos em parâmetros de entradas e vamos conhecer melhor o nosso robô estrategista de Day Trade e Swing Trade do Botspot. Olha só quanta parametrização bacana que a gente pode fazer. Quando você estiver rodando seus backtests, suas otimizações, não é recomendado que você faça, que você minimize os módulos do MetaTrader 5, porque por algum motivo o MetaTrader não consegue rodar liso, né? Os backtests vai dar problema se você minimizar os módulos. Então bora lá. O primeiro módulo que a gente tem disponível no SDK é o módulo de configurações gerais. Aqui é onde a gente configura o Magic Number, certo? Que é importante para o MetaTrader entender de qual ordem é cada um dos robôs. Então cada uma das tuas estratégias barra robôs tem que ter um Magic Number diferente. Então aqui é onde você configura o Magic Number. Aqui você configura o time frame da estratégia, que vai servir para controlar tudo que o robô faz, com ressalva de alguns módulos, como por exemplo de Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop, que você pode configurar time frames específicos para o TP, time frames específicos especificamente para o SL, sacou? Então aqui é o controle geral do robô, é o time frame que a tua estratégia roda. Aqui a gente utiliza, né, qual é o ticker do ativo para cálculo de indicadores. Isso aqui a gente utiliza para poder operar mini índice, basicamente, né? Quando você está operando um ativo futuro, o que é que vai acontecer? Você está operando, por exemplo, ali o mini índice do vencimento e ele não tem muito histórico para trás. Mas o cálculo dos indicadores precisa ser feito com histórico. E aí você vai botar aqui, por exemplo, a série histórica que é completa, então o WIN-SN. E aí o que é que vai acontecer agora? Apesar de você estar operando, por exemplo, o WinV25, na prática os cálculos estão sendo feitos no WinSN, na série histórica. Pegou a visão? Assim a gente tem histórico para poder fazer o cálculo dos indicadores que são necessários, dependendo da estratégia. Aqui já é o tipo de ordem permitida, né? Que é o que o teu robô vai fazer. Ele vai operar comprado, vendido? Se sim, ambas as pontas. Se vai operar só comprado, somente compra. Se vai operar somente vendido, somente venda. Aqui a gente tem uma configuração específica para estratégias que utilizam ordens pendentes, certo? Então, se a gente quiser deslocar em pontos a entrada, o que a gente vai fazer? A gente bota aqui, sei lá, vamos dizer que a gente quer operar o rompimento de uma máxima, que tem essa estratégia aqui no SDK, o rompimento de canal, ele vai posicionar uma ordem numa máxima específica e numa mínima também. E aí, o que a gente pode fazer? Não, eu quero dar um respirozinho, caso ele toque na máxima e volte. Quem vai dizer isso é só otimização na prática, mas vamos dizer que você quer fazer esse setup. Então, tu vem aqui e bota, por exemplo, 20. E aí ele vai jogar essa ordem pendente que estava cravada na máxima para 20 pontos acima da máxima. Para se o mercado ir visitar a máxima e não romper e voltar, não botar você num trade que você não gostaria de ter entrado, entendeu? Então esse input serve para isso, né? Clicando no botão errado não dá, né? Configurações gerais, é isso que a gente tem. Position sizing, a gente tem o tipo de position size que a gente quer fazer. Vamos utilizar um lot fixo, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 lotes. Ou vamos utilizar um lot baseado no financeiro, por exemplo, para ações, né? Eu não quero operar 10 mil ações, que seria um lot fixo. Eu quero operar 10 mil reais sempre dessa ação aqui específica. Ah, toda vez que eu for operar Petrobras, eu quero comprar 10 mil reais de ações da Petrobras. É como se fosse um financeiro fixo. Pegou a ideia? Já se a gente muda aqui para margem, aí é um financeiro, só que um financeiro variável. Vamos dizer que você vai utilizar 10% da tua margem, né? Aqui, ó, percentual por operação, né? No caso, quando a gente está utilizando margem. Então, se a gente utiliza margem aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente bota 10, isso vai significar 10%, e vamos dizer que você tem 100 mil reais. 10% da sua margem é 10 mil. Aí tu vai me dizer, ah, mas é a mesma coisa botar um financeiro de 10 mil. Não, porque a margem ela evolui. Então vamos dizer que você saiu de 10 mil para 100, perdão, de 100 mil para 200 mil de margem. Agora, tua mão não vai ser mais de 10 mil reais de Petrobras, vai ser de 20 mil reais de Petrobras. Então isso aqui é um dinâmico, sacou? Se você perceber, tem uma coisa aqui que vai rolar ao longo de todo o SDK. A gente tem alguns parâmetros que estão entre chaves, entre colchetes. E esses colchetes, ele indica que
essa parametrização é específica de alguma coisa que foi setada acima. Nesse caso, ó, essa parametrização é válida somente para o que for aqui fixo. Então, quando tiver fixo aqui em cima, eu estou mexendo nesse parâmetro. Ah, e se eu mexer aqui em financeiro? Não, simplesmente não vai acontecer nada. Se eu mexer em imagem, tão pouco. Por quê? Porque esse input aqui, né, esse parâmetro e esse outro, só responde se você vier aqui e alterar para financeiro. Aí beleza. Aí esse cara está respondendo, mas esse aqui você pode alterar à vontade que não vai fazer nenhuma diferença. Pegou a visão? Então, estando aqui fixo, eu quero, por exemplo, quero operar 5 contratos mini índices. Tá aqui, ó. Essa é a configuração específica que você faz para operar 5 contratos mini índices. Ah, eu quero operar 10 mil reais de Petrobras. Beleza. Fixo aqui, não importa o que vai estar, tu vai vir em financeiro. E aí, vai se entender que toda vez que você estiver fazendo um trade em Petrobras, é um trade de 10 mil reais em Petrobras. Ah, eu quero fazer um trade de 5% da minha margem. Beleza, mudou aqui para margem. E aí, você tem o cálculo de 5% em cima da tua margem toda vez que tu for fazer uma operação em Petrobras. Pegou a ideia? Esse é o módulo de Position Size. Em próximo módulo, Backtest e Otimização. Aqui a gente tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, métrica de performance é a métrica de performance que você utiliza para poder fazer a tua otimização no MetaTrader, que basicamente você pode escolher aqui o algoritmo completo lento ou o algoritmo baseado em genética rápida. Quando você utiliza o algoritmo baseado em genética rápida, é fundamental que você tenha uma métrica de avaliação, que são esses caras aqui. Ah, você quer buscar a tua estratégia com o quê? Qual é a prioridade? Ah, minha prioridade é o maior fator de recuperação. Ok, então tá aqui, ó. A métrica vai ser o fator de recuperação e o algoritmo baseado em genética rápida vai buscar na otimização o melhor backtest com base no fator de recuperação. Se isso aqui for máximo retorno esperado, vai ser o máximo retorno. Se isso aqui for, por exemplo, rebaixamento mínimo, ele vai procurar a estratégia que tem menor drawdown de todos, com base no algoritmo genético. Aqui é a mesma coisa. Se eu botar aqui, por exemplo, Botspot Score, eu só estou fazendo uma extensão do que tem aqui, certo? Aqui, por exemplo, não tem métricas proprietárias, mas para isso que serve esse critério máximo do usuário, porque aí a gente dá a possibilidade de criar outras métricas alternativas e utilizar aqui. Então lá é o máximo, eu marco o critério máximo e aqui no SDK eu venho e boto, por exemplo, Botspot Score. E o Botspot Score é a métrica que avalia a estabilidade da curva de capital. Quando você roda o backtest, você não tem a curva de capital ali? Então, o Botspot Score ele faz a busca na otimização pela melhor curva de capital, que tem a menor volatilidade, que é mais estável, que tem um drawdown que não pesa tanto. Enfim, existem várias coisas aqui que a gente utiliza para poder calcular o Botspot Score, né? Que é uma métrica proprietária nossa. Ou, por exemplo, aqui o fator de recuperação. Só que aí tu vai me dizer, porra, para que fator de recuperação? Tem fator de recuperação do outro lado. Sim, só que esse é um fator de recuperação customizado, porque aqui a gente pode dizer o seguinte, olha, não, a quantidade mínima de trades que eu quero é no mínimo 100 trades. Com menos de 100 trades eu não quero. 100 trades por quanto? Por mês. Ou por ano aqui, por exemplo. Ah, no máximo 600 trades. Mais do que 600 trades eu não quero. Beleza, tá aí. E aqui tu definiu os teus limites ali. Eu quero que busque a estratégia com base no melhor fator de recuperação, mas com no mínimo 100 trades por ano e no máximo 600. Beleza, aqui a quantidade de trades, obviamente, é para você escolher o período, se vai ser mensal ou anual. Se isso aqui tiver zero, né, que é outro padrão, simplesmente isso não vai ser levado em consideração, certo? Toda vez que aqui você zerar, isso não vai ser considerado. Aqui, ó, drawdown máximo da margem inicial. Basicamente você setou uma margem ali do outro lado, né, aqui nesse configurações, por exemplo, 100 mil, e você diz assim, pô, eu não quero achar estratégias que tenham um drawdown máximo acima de 25 mil. Não quero. Ou vamos, 2 mil aqui. Se a estratégia tiver mais de 2 mil, pode desconsiderar ela. Não quero que ela seja buscar estratégias parecidas com essa. Então aqui te dá a liberdade também de fazer uma busca, filtrando aí, refinando o tamanho do drawdown, né? Que seria uma combinação, se você perceber, do fator de recuperação com o mínimo drawdown do outro lado. E aí, ó, você vem aqui, pô, você quer que filtre performance menor do que o buy and hold? O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai olhar a curva do ativo que você está fazendo backtest, por exemplo, do mini índice, e vai dizer, qualquer coisa que tiver o resultado menor do que o buy and hold somente desse ativo, eu desconsidero. E é legal, né? Porque quando a gente tá especulando, pô, a gente quer performar mais do que o buy and hold, é óbvio, né? Então a gente pode botar aqui como true, por exemplo, e aí sim vai ser filtrado qualquer resultado com o resultado inferior ao buy and hold daquele ativo que a gente tá fazendo backtest. Habilitar WFA é a gente utilizar a ferramenta de WFA do Botspot, certo? O SDK é integrado, ele tem um WFA habilitado, é possível, né, utilizar a nossa feature de WFA junto com o SDK. Se a gente quiser fazer WFA, basta clicar aqui em True. E toda vez que você rodar uma otimização, vai ser gerado o arquivo WFA
dessa otimização. Onde eu encontro o arquivo WFA quando eu fizer uma otimização com isso aqui tendo true? Simples, tu vai clicar aqui em arquivo, né? Abrir pasta de dados, você vai voltar uma pasta, né? A gente tá nessa pasta aqui, você volta na pasta Terminal, clica em Common e Files, e aí vai estar o teu arquivo de WFA, beleza? Vamos voltar lá pro MetaTrader. Aqui, então, se você deixar true, toda a otimização que você fizer vai gerar um arquivo WFA. Vamos voltar aqui como falso. Esse é o módulo de backtest de otimização. Já aqui no módulo de horário, a gente tem o seguinte, temos basicamente dois setups diferentes para horário, que seria o completo e o parcial. E o que é que isso significa? Se eu usar completo, a minha granularidade é maior, vê só. Se eu clicar aqui nesse input, eu posso escolher horários praticamente variando de 5 em 5 minutos, ó. Que é, ó, horário do início da emissão de ordens, que é o horário que eu começo a operar basicamente, né? Começo a aceitar sinal do meu robô. Aqui a partir de 0000 começa, 0005, 0015, 0030, 0045. Se eu for para o parcial, olha só, o horário de emissão de ordem disponível no parcial é de 30 em 30 minutos, ó. 00, 030, 1 hora, 1h30, entendeu? E aí você me pergunta, pô, mas para que ter essas duas variações? Quando você quer otimizar o horário, olha só o que acontece. Eu quero, por exemplo, otimizar o horário de abertura de ordem da minha estratégia. Aí eu vou marcar aqui como parcial e vou marcar aqui como completo do horário de abertura de ordem. Olha o que vai acontecer se eu otimizar aqui, por exemplo, do mini índice de 9 da manhã até meio-dia. Quero ver qual é o melhor horário de começar a operar, entre 9 da manhã e meio-dia. Boto aqui meio-dia e vou aqui 9 da manhã igual 9 da manhã, meio-dia. Olha só que doideira. Como esse cara aqui ele é muito mais granular, tem muita mais possibilidade, ele tem 19 passos, aqui no canto direito, você pode ver na coluna passos, entre 9 da manhã e meio-dia. Esse cara aqui tem 7 passos, ele é mais otimizado, vamos chamar assim. E isso interfere diretamente na quantidade total de backtests que vai ter nossa otimização. Existe uma boa prática de manter, no máximo, 1 milhão de backtests por otimização por uma questão de significância estatística. Você não pode passar de 1 milhão. Se você passar, você começa a perder pesado significância estatística. Isso aí a gente ensina lá na Decalabs, que é a nossa escola de matemática, estatística e programação aplicada no mercado financeiro, né? Com foco no quant e no algo trader barra investidor. Então, aqui a gente só tem isso para poder otimizar a nossa otimização, né? Deixar ela mais inteligente, porque isso aqui gera muitos passos, isso aqui gera menos passos. Então, se a gente quer fazer uma otimização desse cara, o ideal é que a gente consiga ter a menor quantidade de passos possível, certo? Esse cara aqui de cima, né, as opções completas, é para algo muito específico, um setup muito específico. Mas eu começo a operar às 3h15 da tarde por qualquer motivo, por uma estratégia específica. Aí, beleza, você pode fazer o setup aqui utilizando esse módulo completo de horários, né? E aqui, obviamente, beleza, se você marcar completo, você vai utilizar todos os inputs do completo. Se você marcar parcial, você vai utilizar todos os inputs do parcial e vai desconsiderar o que foi feito completo. Vamos desmarcar aqui, e aqui você já entendeu a lógica, né? Tudo que eu falar para parcial também se aplica completo. Horário do início da emissão de ordens é o horário que o teu robô vai começar a operar, que ele está habilitado para começar a aceitar sinais. Horário do fim da emissão de ordens é o horário que ele para de aceitar sinal. E o horário da execução de ordens é a hora que ele vai executar o que tiver em aberto. As pessoas tendem a confundir muito esses dois caras aqui. E obviamente são diferentes, não são a mesma coisa, né? Horário do fim da emissão de ordens é o horário que o teu robô vai parar de operar. Mas não significa que ele vai executar, talvez, uma ordem que tivesse em aberto, entendeu? Então vamos dizer aí que você botou uma ordem, entrou no trade, acabou o horário do fim da emissão de ordem, isso só significa que você não vai mais boletar, mas o que tiver em aberto você precisa executar ainda. E aqui é o horário que você fecha tudo, entendeu? Da mesma forma, você pode fazer um setup que com ordem pendente numa máxima, né? E aí você botou lá, tá a ordem posicionada na máxima e acabou o horário do início para o fim da emissão de ordens. Mas talvez você queira continuar deixando essa ordem pendente da máxima até encerrar o dia. E aí você pode fazer esse setup. Você vem aqui, bota lá a tua estratégia que tem ordem pendente, por exemplo, existem algumas aqui, e você bota o método de execução das posições abertas, ou perdão, o remove ordens pendentes no horário de execução. Então ele só vai também, além de fechar todos os trades, ele só vai tirar as ordens pendentes do gráfico quando bater o horário de execução das ordens abertas. Então isso aqui aumenta muito a quantidade de possibilidades que você tem para criar o teu setup.
Já método da execução das posições abertas é o seguinte: se você tiver aqui como diário, no fim de qualquer dia, que aqui no caso é o horário de execução, ele vai executar essa operação, né? Quer sim ou quer sim, chegou no horário de execução de ordens, todos os dias, o que tiver aberto vai ser executado, para evitar que você faça swing trade, por exemplo. Se você botar aqui como semanal, o que vai acontecer é, na sexta-feira, no horário que você botou como horário de execução das ordens, ele vai executar todas as posições abertas. Para que serve isso? Forex, por exemplo. No Forex, você consegue ficar fazendo swing trade, porém, você tem o gap do final de semana. Se você não quiser estar exposto a esse gap do final de semana, você vai lá e bota como execução semanal. Aí na sexta ele vai, cortar esse trade ali, executar o mercado, seja onde tiver. E, obviamente, se estiver desativado, ele não vai considerar. Você vai fazer swing trade sempre ad eterno, beleza? Se esse input estiver como true, o que é que vai acontecer aqui, né? Se avalia operações somente no tempo gráfico corrente. Ele vai fazer novas checagens, se tem novas entradas para serem feitas, só de 5 em 5 minutos, porque o que eu marquei ali foi 5, né? Já se isso aqui tiver como false, a cada minuto ele vai verificar se existem novas operações para serem feitas. Claro, depende se isso se aplica ao tipo de estratégia que a gente está analisando, né? Nesse caso, então, aqui é só a frequência de checagem que a gente quer fazer, se existem novas operações para serem abertas ou não, beleza? Se false, a cada minuto. Se true, de acordo com o time frame que está setado aqui em cima. Show de bola, segue o jogo. Próximo, seleção de estratégia. Esse input aqui só vai dizer pra gente, olha, que estratégia você quer utilizar no SDK? Ah, eu quero a estratégia número 5. Se tu marca aqui a número 5, qualquer outra coisa vai ser desconsiderada. Só vai ser considerado o que tiver na estratégia número 5. É simples assim. Então, esse módulo só serve para a gente selecionar a estratégia que a gente quer otimizar, fazer backtest, rodar em conta real. Pegou a visão? Então, beleza, aqui vamos, por exemplo, deixar em rompimento de canal só para deixar aí mesmo. Agora vamos ver o que a gente tem disponível de estratégia dentro do SDK. Hoje, a gente tem 11 estratégias disponíveis. Pode ser que a gente venha adicionar mais ao longo do tempo. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo já tenha mais estratégias adicionadas. Aqui a gente tem uma estratégia de rompimento de canal, aqui a gente tem uma estratégia de fechamentos consecutivos, né? Toda vez que você tiver barras fechando consecutivamente, você tem um trigger. Aqui a gente tem uma estratégia por cento disaster, que é uma estratégia de gap. Ah, se o ativo cair X% ou subir X% num gap, abre uma operação. Aqui a gente tem um rompimento de squat, certo? Que é uma estratégia de compressão de volatilidade, que você pega o rompimento da compressão da volatilidade. Aqui a gente tem uma estratégia clássica de bandas de Bollinger com um CCI duplo, que a gente chama, certo? A gente tem aqui uma estratégia de Z-score, que é um cálculo mais matemático, para ver se como é que está o preço em relação à média, desvio padrão. Aqui a gente tem uma estratégia de Average True Range Trading Stops, que aí foi feita pelo pessoal dos Turtle Traders, certo? Na década de 80, que é uma estratégia basicamente de ATR, de Trading Stop via ATR. A gente tem uma estratégia de rompimento de canais de ATR, certo? Que é a estratégia número 8. A gente tem a estratégia aqui do Oliver Vélez, que é a Pristine Keys, que é bem legal para pegar a estratégia de tendência. Aqui a gente tem a Triple Screen, do Alexandre Elder. E, por último, a gente tem a RSI2. Acho que está bem claro aí quais são todas as estratégias que a gente tem no momento no SDK. É importante falar que aqui no SDK a gente só adiciona estratégias que foram fruto de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, que a gente achou ou em livros, ou em artigo científico, ou em papers, ou em revistas de publicação científica de mercado financeiro. Então, tudo é feito somente com base em pesquisa e desenvolvimento. Aqui no stop loss, deixa eu minimizar aqui de volta, porque começa a ficar muito grande o negócio, né? Lembrando que, mais uma vez, eu vou falar, porque pode ser que vocês cometam esse erro. Nada pode estar minimizado quando você estiver rodando backtest. Nada, nada. Backtest, otimização, tudo tem que estar aberto. Aí o robô fica bem grandão mesmo, é isso aí. Então, vamos agora para o stop loss. Temos muitas opções de stop loss aqui, né? Beleza, ali é a forma que você entra na operação. A seleção da estratégia é como entrar no trade. Como sair do trade são outros 500. Aqui a gente pode escolher qual é o tipo de stop que a gente vai escolher para o nosso robô. E aqui, entre chaves, entre chaves não, entre colchetes, se lembra, é o que a gente vai estar mexendo, certo? Então, se eu vier aqui botar porcentagem, só será considerado o que for porcentagem, entendeu? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque nenhum também é um tipo de stop, né? Então a gente tem 10 tipos de stop. Ah, quando é que nenhum é um tipo de stop? Simples, vamos dizer que eu não tenha nenhum stop loss
e só vai sair do meu trade no fim do dia. Eu boto aqui nenhum, vou lá na configuração de horário e boto para executar o trade às 17h30. Ah, execução diária, 17h30. Quando chegar às 17h30, ele stopa o meu trade, seja lá onde tiver. Prejuízo, no lucro, eu posso deixar nenhum em stop loss e nenhum em stop gain também e sair no final do dia depois do trigger, seja para o TP, seja para o SLL. Pegou a visão? Então aqui dá muita possibilidade. Quais são as opções que a gente tem? Pontos, que é literalmente a quantidade fixa de pontos que você define. Ah, eu quero um stop loss de 200 pontos mini índice. Beleza, você vai marcar pontos ou pips aqui no caso, para Forex, por exemplo. ATR, que é o indicador ATR, né? Ah, eu quero ter 2 ATR dos últimos 100 períodos como stop. Beleza, você vai ter um stop mais dinâmico, entendeu? Ah, eu quero uma porcentagem específica. A porcentagem de quê? Porcentagem do preço do momento do ativo. Ah, o ativo tá. O mini índice tá a 100 mil pontos, eu quero ter um stop de 1% do mini índice no preço que ele tá agora. Beleza, no preço que vai abrir a ordem, né? Abriu a ordem, ele pega aquele preço de abertura, né? Que é o momento que o mini índice estava ali a 100 mil pontos, por exemplo, e vai setar 1% daquilo. Ah, quanto é 1% de 100 mil? 1.000 pontos. Então, se você botar porcentagem 1%, quando o mini índice estiver em 100 mil pontos, vai ser um stop de 1.000 pontos. E aqui também é dinâmico, né? ATR e porcentagem são stops dinâmicos que a gente chama. Pontos é um stop fixo. Contagem de barras é o seguinte: você entrou no trade, se você botar aqui contagem de barras, você sai depois de X barras. Bota aqui contagem de barras e, por exemplo, eu venho aqui, ó, contagem de barras e boto como 10. O que é que ele vai fazer? Vai fazer o seguinte: ele vai sair daqui a 10 barras em qual tempo gráfico? Um tempo gráfico de 5 minutos. Se você deixar aqui como current, certo? Cadê? Current, exatamente. Vai sair nos 5 minutos. Ah, eu quero botar, na verdade, na 1 hora. Beleza. A tua entrada vai ser pelo time frame de 5 minutos e a tua saída vai ser pelo time frame de 1 hora. Mas aqui no caso é a TR, né? Pelo amor de Deus. Cadê a minha contagem de barras? Tá aqui. O time frame da contagem de barras, por exemplo, 1 hora. Você entra com o tempo gráfico de 5 minutos no seu trigger e a saída é 10 barras no gráfico de 1 hora. Você entrou agora, daqui a 10 horas tu sai do trade. Pegou a ideia? É assim que funciona a contagem de barras. Barras consecutivas é muito parecido. Ah, depois de 3 barras consecutivas de alta, eu saio do trade, por exemplo. Assim funciona barras consecutivas. Barra de prejuízo. Ah, depois de 3 barras da minha entrada aqui, né? Por exemplo, entrei aqui e aqui teve 3 barras que fecharam abaixo da minha linha de entrada. Independente se são barras de alta ou barras de baixa, depois de 3 barras no prejuízo, eu fecho meu trade. Próximo, máximas e mínimas. Esse é bem fácil, né? Entrei no trade aqui, eu quero que a minha ordem esteja posicionado na menor mínima das últimas 2 barras. Aí você bota aqui como 2, cadê máximas e mínimas período 2? E aí você vai fazer o seguinte, você vai jogar lá a ordem na menor mínima das últimas 2 barras. Pegou a visão? Beleza. Que é que a gente tem aqui mais uma quantidade de ticks específicas, é muito parecido com pontos, né? Mas aí varia de acordo com os ticks do ativo. Por exemplo, se eu estou no mini índice e boto 10 ticks, são 50 pontos, né? Porque cada tick vale 5 pontos. Desvio padrão é muito parecido com ATR, mas em vez de você estar medindo em ATR, você vai estar medindo em desvio padrão. E barra de sinal foi a barra que deu o trigger para a tua estratégia. Pegou a visão? Vamos aqui tirar o stop loss. E stop gain é exatamente a mesma coisa. Você pode marcar o tipo de stop gain que você quer, com a diferença que a gente pode ter um tipo de stop gain em média móvel. Ah, eu entrei no trade e eu quero sair na média móvel, numa média móvel específica. Você pode fazer isso, certo? Aqui também você tem essa possibilidade de ter o stop gain numa média móvel. Beleza? Break-even. Aqui a gente tem algumas opções de break-even. Vamos entender como é que isso funciona. O break-even ele se dá com uma porcentagem do TP. Logo, isso só vai dar certo para TPs que são plotados no gráfico, né? Por exemplo, quais são os tipos de TP que são plotados no gráfico? ATR. Por quê? Porque é feito um cálculo e joga lá no gráfico a ordem. Pontos, você tem uma quantidade de pontos e a ordem vai estar lá para você sair do trade. Porcentagem igual, contagem de barras. Não, contagem de barras não está, obviamente, calculado, porque você vai sair daqui a X barras. E quando bater X barras, você vai sair do trade. Não está plotado no gráfico o teu take profit, sacou? Então, para break-even, isso aqui não vai funcionar. O que é que mais que a gente tem aqui? Que é plotado no gráfico. Barras, contagem de barras não, barras consecutivas não, barras de lucro não, máximas e mínimas não. Quer dizer, máximas e mínimas sim, porque você vai escolher uma máxima para ter o teu TP vai estar lá nessa máxima específica. E aí, beleza, já está plotado no gráfico e você pode utilizar esse tipo de break-even que já já vou explicar como é que funciona.
Multiplicador de risco é outro legal que eu terminei não falando, mas como é que funciona o multiplicador de risco? Se o teu stop é 200 pontos e o teu multiplicador de risco é 2, por exemplo, isso significa que o teu take profit vai ser de 400 pontos. Se o teu stop é de 200 pontos e o teu multiplicador de risco é meio, isso significa que o teu TP é metade do teu stop loss. Se o teu stop loss é 200, o teu TP vai ser 100. Isso aqui a gente só está multiplicando o risco o teu TP de acordo com o risco que foi setado. Isso aqui é um ratio que a gente chama. Beleza, tá explicado aí os tipos de TP. Multiplicador de riscos é um dele, inclusive, que você pode botar o break-even. Como funciona esse break-even? Aqui tu vai escolher uma porcentagem do seu take profit, entendeu? Ou seja, se você tem 1000 pontos de take profit e você bota aqui como 10, quando o preço chegar a 100 pontos da sua entrada, né, subir 100 pontos ou cair se você estiver vendendo, desenvolveu 100 pontos o trade, tá com 100 pontos positivos, que é 10% que tá aqui dos 1000 pontos que tá acertado lá por qualquer tipo de TP que a gente tem escolhido, ele puxa o break-even. Isso aqui é em porcentagem do take profit. Pegou a visão? Se tiver zerado, não tem break-even. Step stop é algo muito parecido. O que é que a gente faz aqui? A distância para ativar o stop não é necessariamente um trailing stop, é um step stop, de um step só. Então, como é que vai funcionar? Eu vou escolher aqui uma distância em porcentagem, por exemplo, 50%, 40%. Mas vamos para o mesmo exemplo. Tem um alvo de 1000 pontos. Se andar 400 pontos, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar o meu step stop para um valor específico. Em vez de ser para zero, que é o break-even, eu posso puxar para 20%. E, obviamente, eu tenho que puxar para um valor inferior ao valor da distância para ativar ele. Claro, né? Eu não tenho como jogar ele para frente. Se eu andei 40% até meu alvo, eu posso puxar ele para até, no máximo, 40%. Uma boa prática aí é anda de 5 em 5% no máximo, né? Se você setou como 40, bota 30, 35 no máximo, né? O ideal aí é que você tenha um fôlego para poder trabalhar isso. Então aqui o que é que vai acontecer na prática se você fizer isso? Quando o trade andar 40% dos 1000 pontos, que é 400 pontos, ele vai puxar o break-even, que não é break-even, é um step stop, porque break-even é para zero, o step stop para 200 pontos positivo. Pegou a visão? Então andou 400, você puxa para 200 positivo e já protesta a operação ali. E parou aí, né? Não vai continuar andando. Para continuar andando, aí sim a gente tem um módulo de trailing stop, que a gente tem várias possibilidades de trailing stop. Se tiver nenhum, não tá utilizando trailing stop. E aí, se tiver algum desses marcados, a gente faz a configuração no trailing stop específico. Ah, temos trailing stop de pontos, por exemplo. Ah, eu quero que de 100 em 100 pontos ele vai andando. Andou 100 pontos para frente, puxa 100 pontos. Andou mais 100 pontos, puxa mais 100 pontos. E aí você sempre vai ter 100 pontos de distância, né? Beleza, trailing stop em ATR, você pode botar um ATR específico para você ir deslocando. Trailing stop em porcentagem, de meio por cento eu vou puxando meu trailing stop, mínimas e máximas. Você posiciona o trailing stop ali na mínima da barra, entrou no trade, foi desenvolvendo o trade, ele vai puxando ali, ó, à medida que o trade for andando, ele vai posicionando o trailing stop abaixo das mínimas, por exemplo, no caso de uma conta, de uma compra, né? Então o trade aqui pegou um direcional, ele vai posicionando ali o trailing stop abaixo das mínimas, chega no momento que ele passa por cima ali do teu break-even, né, do zero, e vai seguindo o trade, ó. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Se pegar uma tendência muito clara, ele vai posicionando a ordem abaixo da mínima, corrigiu, tu sai do trade. Rompeu uma mínima ali, né, tu sai do trade. Contagem de barras, a cada X barras ele vai posicionando o teu trading stop, né? Ticks, é o que eu já expliquei ali em cima, né? A cada 5 ticks, por exemplo. Desvio padrão e média móvel, né? Que é o mais clássico de todos os trading stops. É você fazer o trading através de uma média móvel. Beleza? Trading stop. Limites de operações. Aqui a gente só alguns limites diários específicos, certo? Por exemplo, depois de uma quantidade X de operações eu paro de operar. Independente se TP, SL, não importa. Fiz 10 operações, eu paro no dia. Quantidade de limite de losses diário. Depois de 5 loss eu paro de operar. E a opção de baixo, um pouco diferente, depois de X losses consecutivos. Se eu perder 3 trades em sequência, eu não opero mais naquele dia. Aqui esses controles são diários, beleza? Vamos para a volatilidade. E aqui a gente tem uma forma legal também de não botar a mão no trade, de não aceitar o sinal, caso a volatilidade esteja muito alta ou muito baixa. Então a gente pode vir aqui, ó, em filtro de volatilidade, por exemplo, botar amplitude. Qual a diferença entre amplitude e ATR? ATR
existe um cálculo específico lá que você pode procurar na internet como é que funciona, que vai considerar mínima, máxima e fechamento da barra, e amplitude ele só considera literalmente a distância entre a máxima e a mínima da barra, beleza? Se eu botar aqui amplitude, por exemplo, e botar, o que mais aqui? Amplitude dos últimos 100 períodos no current, vai ser no time frame que eu tenho ali escolhido, que é os 5 minutos. Se for aqui no gráfico de H1, vai ser a amplitude média das últimas 100 barras, beleza? De 1 hora. E aí o que é que eu vou dizer? Olha, se isso for menor que 100 pontos, o mínimo, porra, não abre ordem. Isso aqui é o valor mínimo, cara. Por quê? Porque se as barras estiver muito pequenininha, talvez você não queira operar no seu setup, não faz sentido. Então, se a amplitude média das últimas 100 barras de 1 hora for menor que 100 pontos, não opera. A volatilidade está muito comprimida. Ou, ou, se a amplitude média das últimas 100 barras for maior do que 6.000 pontos, pô, não opera, o mercado tá gigante, tô fora desse mercado, não quero botar minha mão aí. E aí talvez tu consiga pular um Covid aqui no meio, né? Lembra do Covid lá, que teve o aumento expressivo de volatilidade? Talvez se você faz algo curtinho aqui, ó, por exemplo, vamos lá para um exemplo louco. Se nas últimas 2 horas, 2 horas não, vamos mais curto, nos últimos 30 minutos, a média das últimas 10 barras, poucas barras, né, para você capturar um movimento mais curto. Vamos até para mais curto aqui, para 10 minutos. Se a média das últimas 10 barras de 10 minutos for superior a 3.000 pontos, que é uma loucura, cara, eu não quero aceitar nenhum trade. Isso aqui aconteceu no Covid. Eu não quero aceitar nenhum trade. Absolutamente nenhum trade eu não quero aceitar. E aí tu pode pular uma fogueira se for o caso, né? Então aqui é o controle de volatilidade, né? Que pode ser feito pela amplitude ou pelo ATR. Vamos voltar aqui para current e vamos voltar aqui para zero. E aí, depois dessas proteções de volatilidade que a gente tem alguns limites financeiros, né? Por exemplo, eu quero um alvo de ganho de R$ 100. Beleza. Me chegou ali, né? Bateu R$ 100, né? Você fechou o trade e fechou acima ou igual a 100, tchau. Um beijo e um abraço. Você fechou o trade ali com limite de perda diária, por exemplo, de R$ 200. Se você fechar esse trade agora, esse trade fechar, por exemplo, somando um prejuízo geral na tua conta naquele dia, maior ou igual a 200, ele para. Porque maior ou igual? Porque essa verificação aqui não é on tick, entendeu? Ela não, a cada tick ela tá verificando ali. Ela funciona a cada trade fechado. Então, sei lá, você perdeu 100, agora você fez uma operação que você perdeu 120, 100 mais 120, 220. O que é que vai acontecer? Quando fechar essa operação, ele vai avaliar aqui. Opa, 220 é menor ou igual a 200? Sim. No caso, menos 220, né? Que é prejuízo. Então, beleza, é hora de parar de operar. Entendeu? Isso aqui são alguns limites financeiros. Mas fique esperto que quando você alterar o teu lote, tu também tem que alterar o limite financeiro, né? Vamos dizer que você faz um backtest e você acha uma estratégia que o limite financeiro dela é 100 por dia. O de ganho e o de perda, sei lá, 200. Se isso você tiver no teu backtest no position size em lote fixo para um lote, o que é que vai acontecer? Toda vez que você for mudar o lote dessa estratégia, você vai aumentar a mão para 2, pô, tu vai ter que dobrar ali, né? Já não é mais R$ 100, agora é 200 e aqui provavelmente é 400, entendeu? Essa é a lógica. E esses são todos os inputs que a gente tem disponível no SDK, né? A gente tem um módulo de configurações gerais, né? Você tem um começo ali, as pré-configurações do teu robô, que são esses 4 módulos aqui. Você tem um módulo de estratégias, né? Um conjunto de módulos de estratégia que vai daqui até aqui. Depois você tem um módulo de TP e SL e você tem aí alguns módulos de proteção do teu trading, certo? Então, vamos dar uma olhadinha agora no manual do SDK que está lá no Botspot. Se você for assinante do Botspot, o que é que vai acontecer? Toda vez, se você for assinante do Botspot, não. Se você for assinante do SDK dentro do Botspot, o que é que vai acontecer? Vai liberar um menu para você aqui, ó. Você vai ter disponível o manual do SDK. Clicando aqui, você é redirecionado para o manual. Chegando no manual, a gente tem uma estruturazinha aqui bem fácil de navegar, né? Você tem todos os módulos do SDK e você pode ou ir descendo a página, certo? Aqui, ó, rolando a página e vendo para que serve cada um dos inputs, né? Eu te resumi aqui no vídeo como funciona cada um dos inputs, mas você pode ter ficado com alguma dúvida ainda e minha explicação não foi o suficiente. Então você vem aqui, por exemplo, cara, ficou confuso para mim aquele lance da checagem no módulo de horário, né? Então como é que funciona isso? Então clicamos em horário, vimos aqui, ó, no avalia operações somente no tempo gráfico corrente.
intraday, que é o nome do input, né? E aí a gente tem uma descrição, olha só que legal. Indica se a checagem de novas entradas devem ser feitas somente no tempo gráfico corrente, atribuída em configurações gerais tempo gráfico, e se false, indica que novas checagens serão feitas a cada minuto. Então aqui a gente tira dúvida. Além disso, a gente tem explicações bastante complexas de como funcionam as estratégias e qual é a bibliografia que a gente tirou de cada uma das estratégias que a gente tem no SDK. Então, por exemplo, aqui vamos para Pristine Keys, que é a do Oliver Vélez. Está aqui, ó, toda a explicação da Pristine Keys. Olha só que legal. Aqui você não só tem o trigger, como você tem também a saída. Porque lá no SDK você pode mudar o seu take profit, o seu stop loss do jeito que você quiser. E você também muda as configurações que são do próprio trigger. Ah, eu quero tal período, na verdade, de uma média específica, eu quero tal quantidade de barras para avaliar se o sinal continua sendo aceito. Aqui a gente vê também qual é a configuração original do estrategista, né? Por exemplo, aqui na Pristine Keys, né, a gente vê que ó, a média curta é em 20 períodos e a média longa é em 40 períodos. A gente vê que a saída original, ó, o take profit da estratégia é como? Máxima deixada pela barra da baixa do conjunto 3, 4 ou 5 barras. Qual é o stop loss? Mínima da barra de sinal. A barra que deu o trigger já joga o stop loss ali na mínima dessa barra. Então, ver que aqui a gente não só descreve como funciona a estratégia, né, qual é a lógica por trás da estratégia, como a gente também explica para que serve cada um dos inputs da estratégia, né? Aqui a gente vai ter cada um dos inputs que estão disponíveis lá no SDK. E aí a gente tem também aqui embaixo a lógica e a descrição da estratégia, certo? Acho que está claro aqui como funciona o nosso robô estrategista do Botspot, que é o SDK. E se você quiser, de fato, mudar o teu nível no trading e ter acesso a estratégias que foram curadas por mim, pelo cara, né? Porque aqui no SDK a gente não joga estratégia aleatória, como eu já disse, né? Fruto de pesquisa e desenvolvimento. E, além disso, o que é que pode acontecer? Pode ser que a gente leia um livro, aplique a estratégia, né? Implemente ela, programe ela e veja que, na verdade, o autor do livro tá cheio de palhaçada. A estratégia dele não funciona. Obviamente a gente não vai botar no SDK. A gente só bota a estratégia no SDK que a gente consegue fazer um data mining, né? Que seria uma otimização em conjunto de vários diferentes ativos e que a estratégia consiga generalizar. Achar tanto em índices, quanto em moedas, quanto em ações, em diferentes ações, diferentes índices, diferentes moedas. Só entra a estratégia no SDK que consegue generalizar. Então isso aqui é a curadoria da curadoria quando a gente se trata de estratégias de quantitative trading, né? Estratégias sistemáticas, estratégias objetivas de mercado financeiro. Então, fica a dica aqui para você, quer ter acesso a um robô white box que você sabe todas as variáveis, você pode ali modificar as variáveis de uma estratégia que já é consagrada e já é mais que validada no mercado financeiro, o SDK é o robô certo para você.